e pronto, é isso. Vamos à palavra. Está tudo aí, Fábio? Ok, vamos orar então. Querido Senhor, te dou graças por este dia, porque é o dia que tu nos deste. Te dou graças pela tua palavra, que é como tu, é viva, é eterna, eficaz, invencível, poderosa, íntegra, e nos aproximamos dela com esta expectativa, Senhor, de receber hoje o alimento para o nosso espírito, que abres os olhos do nosso entendimento para entendermos o sentido da tua palavra e caminharmos à luz da mesma. No nome de Jesus eu oro. E todos digam comigo, e eu também. Ok, você concorda comigo? Amém. Ok. Bem, nós estamos a falar acerca... na primeira mensagem nós falámos que o poder está na palavra. Quem se lembra? Há 3 semanas. Semana passada nós dissemos que a palavra de Deus é a matéria-prima. Okay? Quando Deus quer criar algo, Deus fala a palavra. E vimos, por exemplo, lá no Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Okay? A palavra de Deus é vida. Jesus é chamada a palavra, ou o verbo, a palavra feita matéria, a palavra encarnada. Sim? E lá no Evangelho de João diz, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. É a palavra grega logos, que literalmente significa ideia. E eu acredito que foi usada essa palavra porque a melhor forma de transmitir uma ideia é por palavras. Então no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo o que foi feito por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Então foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. No versículo 14 diz lá que e a palavra ou o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Ok? A palavra faz-se. A palavra se fez carne, obviamente está-se a referir a Jesus. Mas deixe pegar neste verbo, a palavra faz-se, entendeu? Deus disse, haja luz, e luz fez-se, ou seja, a palavra fez-se luz, fez a luz. E tudo o que Deus criou foi assim, então a palavra faz-se. A Bíblia também diz lá, num dos salmos, que os anjos são magníficos em poder e obedecem à voz da sua palavra. Então você pode dar voz à palavra de Deus e os anjos vão obedecer, vão trabalhar a seu favor. As coisas vão acontecer na sua vida. Ok? Esse é o poder da palavra de Deus na nossa boca. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz também que a palavra de Deus na sua boca é a espada do Espírito. Lembram-se Jesus lá no deserto, Mateus 4, Lucas 4, quando Satanás o confrontou com a tentação, e diga-se de passagem, o diabo não apareceu a Jesus, ok, com um fato de licra vermelho, com uma cauda e uma seta na ponta e um forcado. Não, e um par de chifres na testa. Bum! Não foi assim que o diabo apareceu a Jesus, não foi assim que Jesus foi tentado, ok? Se o diabo lhe aparecesse dessa forma, isso seria tentação para si? E se ele lhe dissesse, mata o fulano, você olhar para o diabo, por muita vontade que você tivesse que o outro morresse, você, não vou fazer o que o diabo está a mandar, entendeu? Alô? Não, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Como é que você e eu somos tentados? O diabo aparece lá à frente, sim, pastor, como saia por aqui. Homem, isso era um travesti, não era o diabo. Não, somos tentados com pensamentos, com imaginações. O que é que você pensa quando a Bíblia refere que o diabo pegou em Jesus e o levou ao pináculo do templo? Que o diabo pegou em Jesus ao colo, foi? E voou. Superman. Não, se isso fosse assim, a meio do caminho o diabo largava Jesus. Estava o problema resolvido. Qualquer homem que caísse, veja, o pináculo do templo tinha 70 metros de altura. Qualquer homem que caísse, nem precisava chegar à altura do pináculo, bastava a meio do caminho. 35 metros. Repito, qualquer homem que caia, ou mulher, de 35 metros de altura para o chão firme, irmãos, temos um funeral. Sim ou não? Então o diabo largava logo.
Não, mas o diabo levou lá na sua imaginação. Ok? Lança-te dali abaixo. Não queres que as pessoas saibam que tu vens de Deus? Então lança-te. As pessoas vão ver todos seres do céu. Não tenhas medo, que a Bíblia diz que os anjos vão te agarrar. E aí o que é que Jesus fez? Nas 3 vezes, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Falou a palavra de Deus. Isto é a espada do Espírito, é a sua arma contra a tentação, a sua arma contra o inimigo. O diabo disse: se és um filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8. A seguir o diabo disse, não é? Lança-te daqui abaixo, porque os anjos vão te agarrar. E Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E depois diz que o diabo lhe mostrou as riquezas do mundo inteiro e disse-lhe isto, ouça bem: dar-te-ei a ti todas estas riquezas, porque a mim me foram entregues, e eu dou-as a quem quero. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo não aguentou 3 versículos bíblicos, o diabo já não aguentou, apanhou o beco e ala, que se faz tarde. Então a palavra de Deus na sua boca é uma arma poderosa, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, não é morta, é viva. A palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus é vida e saúde para aqueles que as acham. E olhe para mim, olha aqui, você pode me tocar, numa palpe, toque só, uma falfe. Isto está aqui, e eu estou cá dentro a falar para si, posso ministrar assim as coisas de Deus, porque esta palavra é literal, é vida e saúde para todos aqueles que as acham. Senão eu tinha ficado lá em 92, quando apanhei malária, e quando cheguei ao hospital, tarde demais, e o médico dizia: você já devia ter morrido, o que é que você está aqui a fazer? Só doutor, sei lá, eu acho que me esqueci. Sou eu com porra malhete. Mas o médico disse: o senhor pastor já devia ter morrido, porque o limite são 27 por campo e o senhor tem 32. Na altura a gente não pensa em nada, né? Mas mais tarde eu fui a ver, espera aí, de facto a malária está no meu corpo, mas a palavra de Deus, que é vida e saúde para todos aqueles que as acham, está na minha boca e no meu coração. Glória a Deus. É literal. Era uma segunda-feira às 5 horas da tarde quando o médico me disse isto. À noite eu ordenei a malária que saísse do meu corpo, terça de manhã tiraram-me sangue, na quinta veio o resultado, eu estava hospitalizado e mandaram-me embora. Senhor pastor, não sabemos o que aconteceu, mas a malária desapareceu do seu corpo, foi o que o médico me disse. Quando eu cheguei a casa pensaram que o médico me tinha mandado para casa para morrer junto da família, mas glória a Deus, não tenho tempo para morrer, para já sai caro. E segundo, tenho promessas de Deus para cumprir nesta terra, e Ele não é apanhado de surpresa, e o que Ele prometeu também é fiel para cumprir. E vivo nessa convicção, glória a Deus. Vou correr a minha carreira, aleluia, amém. Então, estamos a falar de que a palavra é semente. Diga comigo, a palavra é semente. Dizem Gênesis, não precisa abrir a Bíblia, a gente já vai abrir em outros lados, aqui não precisa. Gênesis capítulo 8, versículo 22, Deus disse assim: enquanto a terra durar, sementeira e ceifa não cessarão. Então, semear e colher, sementeira e ceifa, é um princípio fixo de Deus que o diabo não pode anular. Havendo uma sementeira, Satanás não pode impedir a colheita. Por isso, a guerra de Satanás e o trabalho está na hora de semear. E refiro-me a todas as áreas da nossa vida. O princípio de semear e colher é muito abrangente. Não se restringe unicamente à área financeira. Mas vamos tomar esta área, por exemplo, para você talvez entender melhor. Eu digo isto porque eu também sou humano. Também tenho uma cabeça e também penso. E muitas vezes na minha vida, quando era a altura de semear,
e eu próprio tinha posto um desafio de dar algo que é mais importante para mim, vinha aquele pensamento assim: e se te fizer falta, como é que vai ser? E depois, como é que vai ser? Alguém já teve pensamentos a sobrevoar a sua cabeça nestas alturas do género? Levanta a mão. Já? Ok. Por que será? Afinal, não sou só eu. Não é um caso isolado. É um caso generalizado. E porquê? Foi Deus que lhe disse isso? Jamais. Jamais Deus vai anular a sua fé. Antes, pelo contrário, Jesus sempre vai motivá-lo. Quando Pedro disse, veja a loucura de Pedro, saltou-lhe a corrente. O barco agitado, quase ia ao fundo. A única segurança ali era manter o barco à tona. Vê Jesus andar sobre as águas. Primeiro assustam-se todos que era um fantasma. Depois Jesus disse, ei, sou eu, não tenham medo. E ele disse, quem é? Acho que é Jesus. E aí Pedro salta-lhe a corrente e diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. O que é que Jesus disse? Não, Pedro, isto é só para homens de barba rija, Pedro, não te metas nisto. Foi isso que Jesus disse? Não, Pedro, tu não tens fé que chega, a tua fé é pequena, não. Ainda não tens seguro de vida, não. Foi isso que Jesus disse? Não venhas, Pedro, porque se tu te afogas, o que é que vão dizer de mim? Foi isso que Jesus disse? Não. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem! Eles estavam longe, não é? E com o barulho do mar e o vento. Jesus falou para o Pedro ouvir, certo? Às vezes as pessoas leem a Bíblia e as pessoas dizem, vem Pedro, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem. Não, eles estão a gritar um para o outro. E nem ele ouvia, a ideia era ele ouvir, certo? Amém? E aí Pedro, eu acompanho um bocadinho o ramalhete, Pedro disse, o que é que ele disse? Para confirmar, não é? E os outros, ele disse para tu ires. Tu. Vai tu. E ele foi. Foi ou não foi? Então Jesus jamais irá anular a sua fé. Esse pensamento da dúvida vai-te fazer falta. Cuidado. E agora? Às vezes vem outros pensamentos dizendo, a igreja não precisa. Espera. Você sabe que há pessoas, eu conheço muitas histórias assim, ouça bem, Deus pode movê-lo para abençoar a vida de outra pessoa. Outra pessoa pode estar a orar por determinado suprimento na sua vida, por um projeto, qualquer situação, uma viagem, qualquer coisa que a pessoa tenha de fazer. E que no momento não tem disponibilidade financeira para aquilo. Então orou a Deus, pediu a Deus. Deus pode usá-lo a si, qualquer um de vocês aqui, para pôr esse sentimento no seu espírito de dar X àquela pessoa. Ouça bem, se isso acontecer, obedeça a Deus. Não é emprestar, isso vai se meter em problemas. Tem que confiar muito na outra pessoa para lhe emprestar. Mas se Deus o mover a você dar, ok, uma oferta a alguém, faça isso. Não fique a pensar, como histórias que eu conheço, aquela pessoa, não precisa, isto é da minha cabeça. Aquela pessoa sempre está tão bem, veste-se bem. Não acredito, não, isto é da minha cabeça. Tone. Valha-me Deus. Você perdeu, entendeu? Deus vai levantar outra pessoa para suprir a necessidade do outro que clamou a Deus e pediu ajuda, mas você perdeu uma colheita que poderia vir à sua vida. Deus escolheu a si, porque Deus lhe queria abençoar. Não era o outro, vamos dizer assim, não era o outro que precisava. Deus com um tiro matava 2 coelhos, supria a necessidade do outro e abençoava-o assim. Está-me a entender? Se isso acontecer, é você que está a precisar de dar, porque Deus quer abençoá-lo, mas para você colher, primeiro precisa semear. É uma lei fixa de Deus.
Alô, alô? O Salmo 122, que a Sara já fez referência aqui, diz isto: aqueles que vão andando e chorando, levando consigo a preciosa semente, voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Até em tempo de lágrimas, a solução é semear. Porquê? Porque essa sementeira vai produzir uma colheita, e a colheita vai transformar a tristeza em alegria. Então isto é Deus a dizer-nos que semear para colher, ok? É a solução. E hoje nós vamos ver que a palavra de Deus é a semente. E o seu coraçãozinho é a terra. Então a questão aqui é, como é a qualidade da terra? Como é que está a sua terra? Eu recordo-me que o meu avô era agricultor. Tinha uma quinta lá no Minho. E sempre que ele ia semear, ele arava a terra para oxigenar a terra. Se havia ervas, tirava as ervas. Se havia pedras, tirava as pedras. E depois semeava. Porquê? Porque a semente é preciosa demais. E a ideia é que ela produza muito fruto. Mas sabe que a maioria das vezes as pessoas não preparam o coração delas para receber a palavra de Deus. É de qualquer jeito. Às vezes estão aqui, estão a pensar na mosca que pousou ali. Por que a mosca pousou logo ali? Olha, e vem outra. Deve ser um macho. Olha, e a outra fugiu. Fugiu. Engraçado. As moscas. Olha, a pensar. Pois, olha, que palavra tremenda. Esta palavra fantástica. Olha, a minha mulher precisava de ouvir isto hoje. Vou levar o CD para ela ouvir. Você acha que Deus está a falar para a sua mulher? Deus fala para os presentes. Deus não fala para os ausentes. Deus não está a falar hoje, a palavra hoje não é para quem não está aqui. Mesmo, a palavra é para si que está cá. E que não foi por acaso que Deus o trouxe aqui. Foi para você ouvir o que tem ouvido. E a ver se ganha juízo, põe a vida em linha. Alô? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, logo hoje, quem precisava de ouvir isto, está a olhar para mim. Amém? Abram a Bíblia então em Marcos capítulo 4. Vá lá, eu sei, vocês estavam já ansiosos. Ai, pastor, vamos abrir a Bíblia. Marcos capítulo 4. Nós temos que ter a palavra no coração, amém? Sim ou não? Você tem de estudar a palavra, porque há momentos, você não vai andar com a Bíblia, carregar a Bíblia para todo lado. Você precisa ter ali, sempre engatilhada. Marcos 4, versículo 14. Jesus falou a parábola do semeador, ou a parábola da semente, como quiser. E diz assim, versículo 14: o que semeia, semeia a palavra. É o que eu estou a fazer aqui agora. Olhe para mim. Ai! Isso. Fica assim. Fica assim. Ok. Essa era a ideia. Olha. O que eu estou a fazer agora aqui é semear a palavra. Eu não estou a falar a minha filosofia, a minha teoria. Ok? Não estou a falar o que eu penso. Por acaso o que eu penso está em linha. Mas
Eu estou a falar a palavra de Deus. Você também não saiu da sua casa, deixou o que tinha para fazer, para vir aqui e ouvir o que eu acho. Quer lá saber o que é que eu acho? E acho muito bem. Você veio para ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que muda a sua vida. Não são as minhas palavras que confortam o seu coração. É a palavra de Deus, sim, na minha boca, aqui agora, que enche o seu coração, que alimenta o seu espírito. Mas porque é a palavra de Deus. E Deus confirma a sua palavra na minha boca. E na sua também, desde que você fala a palavra de Deus, onde quer que seja. Jeremias 1,12 diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar significa estar atento, estar de sentinela, estar de atalaia, interessar-se. Olhe para mim que eu estou com a palavra. Ok, vamos olhar para a Bíblia. O que semeia, semeia a palavra. Diga comigo, o que semeia, semeia a palavra. Então isto significa o quê? Que a palavra é semente. Certo? Alô? Fala comigo, sim? O que semeia, semeia a palavra. A palavra não é essa chola, nem enxada, nem... A palavra é semente. Versículo 15. Os que estão junto do caminho, você conhece a parábola, ok? Pode ler em casa. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada no coração deles. Olhe para mim. Nesta parábola, nós não vamos ler a parábola agora, você pode ler em casa. Fala de diferentes tipos de solo. Diz que uma semente caiu junto do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra semente caiu entre pedras, ok? Cresceu logo um bocadinho, mas não tinha espaço para estender as raízes, o sol abriu e queimou-se. Outra semente caiu entre espinhos, mas os espinhos cresceram com a semente e a sufocaram. E outra semente caiu em boa terra e produziu. Certo? Então Jesus está a dizer que a semente é a palavra, mas a terra é o nosso coração. Porque foi o que lemos aqui. A palavra que foi semeada em seus corações. E neste primeiro caso, diz que vem logo Satanás e rouba a palavra que foi semeada no coração das pessoas. Por que Satanás roubou a palavra? Porque foi semeada num solo duro, junto do caminho. Um terreno apertado. E quando um coração duro ouve a palavra, diz que vem logo Satanás e tira a palavra. É muito simples. Você imagina. Às vezes quando se fala de dízimo, aqui não, graças a Deus, aqui não. Mas lá fora, quando se fala de dízimos e ofertas, normalmente a pessoa que não ama a Deus, o que é que ela faz? Endurece o coração. Eu não te disse. Só quero o dinheiro do povo. Chupistas. Como diz lá no norte. Gatunos. Ladrões. Eles nem sequer pensam. Espera aí, não pensam. Estão com aquele paradigma assim. Não pensam que eles vão ao supermercado e dão dinheiro ao dono do supermercado. E que ele anda de avião a jato particular, que tem uma data de carros, uma data de casas, com o dinheiro que você lhe deu. Ah, não, pastor, eu compro as minhas coisas. Sim. E além de comprar o que leva para casa, dá dinheiro a ele, e ele a esse dinheiro dá-lhe o nome de lucro. Entendeu? É o dinheiro que você lhe deu. E é com esse lucro que ele leva a vida que tem. E não há nada de errado nisso. Mas porquê é que dar para Deus está errado? Quantos nós gastamos tanto em coisas tão supérfluas que hoje usamos e amanhã já não brincamos mais com aquilo? Mas porquê demos? Porquê gastamos? Porque gostamos daquilo. Ou aquilo estava no nosso coração fazê-lo. Então o que há de errado é nós darmos para Deus e para o Evangelho quando o Evangelho está no nosso coração e quando amamos a Deus. Alô? Sim? Ai, pastor, mas há muitos exageros. Eu sei. Há exageros em tudo. Vá lá ver o salário dos jogadores de futebol.
É um exagero ou não é? É. Mas porquê? E você deixou de ir ver a bola? Deixou de comprar o bilhete para ir assistir ao jogo? Não. Devia deixar. Nem na televisão. Não vejo mais. Não, você não faz isso, para não. É a vida, é a sociedade. O que é que você tem a ver com isso? Que o clube paga X a um e X ao outro. Isso é inveja. Ele ganha mais do que eu. E é um miúdo, um chavaleco de 22 anos. E o que é que você tem a ver com isso? Vá para lá você jogar, joga melhor do que ele e vai ganhar mais que ele. Alô, alô? Então, quando a pessoa endurece o coração dela, a semente não entra. E é uma presa fácil para o diabo. Então, esses pensamentos que vêm à cabeça das pessoas, enquanto ouvem a palavra, eu não acredito nada disto. Isto é tudo uma treta. Toda a gente sabe que o homem veio do macaco. Eu não sei se foi por causa da sogra, por causa do pai, por causa da mãe, que Darwin chegou a essa conclusão. Mas eu quero que você saiba algo que nunca saiu cá para fora. Que o próprio Darwin acreditava na criação e não na evolução. Entendeu? E ele escreveu cartas, ok? Às editoras, depois de terem pegado na pesquisa dele e terem editado o livro A Origem das Espécies e vendeu milhões, e ele escreveu cartas a dizer que, contudo, é uma teoria e o que ele realmente acredita é na criação de Deus. Nunca ninguém publicou essas cartas. Porquê? Era contraproducente para o negócio. E é o que a Bíblia diz, querendo ser sábios, fazem-se loucos. É interessante que não faz muito tempo descobriram um fémur, ok? Um fémur humano, Homo sapiens, mais velho que o Australopiteco. O Australopiteco era um senhor que ia ao café ali do Cardoso. Rosa, o Australopiteco é o primeiro da cadeia da evolução, ok? O mono, o macaco. Um fémur Homo sapiens mais velho que o Australopiteco. E agora? O que é que ficamos? Havia uma professora de filosofia que um dia chegou à sala de aulas e disse aos alunos: meus senhores, na verdade, David é um mito. O rei David é um mito em Israel. Não há prova nenhuma de que ele tenha existido, a não ser essa Bíblia que foi escrita por homens. E eu sempre queria que fosse escrita por quê? Por uma galinha, não? Também um livro de história que você estudou e eu foi escrito por homens. E se eu lhe perguntar quem foi o primeiro rei de Portugal? Quem foi? Dom Afonso Henriques. E eu pergunto, você estava lá? Você viu? Então, como é que você pode afirmar isso? Mas está escrito nos livros da história. E você faz fé nisso? Sim, eu faço fé na Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. Então, não tardou muito, 4 anos depois, numa escavação em Israel, descobriram uma tumba em calcário com uma inscrição, com o nome de uma pessoa, e dizia assim: da casa de David, rei de Israel. Então um dos alunos chegou lá e disse: professora, e agora, como é que vai fazer com a sua afirmação de 4 anos atrás que David era um mito? Ela não teve resposta para lhe dar. Então não afirme o que você não sabe. Creia na palavra de Deus, porque Deus sabe mais. Ele faz planetas e galáxias. Quantas é que você já fez? Quando você fizer um planeta, eu vou lhe dar ouvidos, porque eu quero saber como é que é. Até lá, eu vou dar ouvidos a Deus. Alô? Amém? É muito normal a gente ouvir essas conversas. Você sabe com quem está a falar? Pessoas que não têm argumento refugiam-se, não é, nesta expressão. Você sabe com quem está a falar? Saca dos galões, não é? Os canudos todos. Eu até sei com quem estou a falar. Agora é só uma questão de tempo para você ouvir a resposta. Eu vou lhe dar a resposta. Vou dizer quem você é. Ok?
Estou a falar estas coisas também, não vem propriamente, mas as pessoas estão a assistir em direto e talvez esteja precisado ouvir isto. A ciência diz que nós vivemos num dos possíveis universos. Já consideram, com os estudos feitos da ciência quântica, etc., que haverá mais universos. E que o nosso tem uma forma de cilindro. Okay? Por causa da curvatura do espaço. Vivemos num dos universos, composto por 200 bilhões de galáxias. Entre elas está a nossa, a Via Láctea, que não é das maiores. A nossa galáxiazinha tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Eu explico. A viajar à velocidade da luz, que ainda não temos tecnologia para isso. Se você começasse hoje a viagem de uma ponta da nossa galáxia até chegar ao fim, você levaria 100 mil anos. Já ia lá chegar um bocado desmoralizado. E de espessura, a nossa galáxia tem 3 mil anos-luz. E o nosso planetazinho, que é menos do que um grão de pó, está a 23 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Mas adiante. A nossa pequena galáxia é composta entre 100 a 400 bilhões de estrelas, sendo que uma delas é o nosso Sol, que antes era considerado como uma estrela de quinta magnitude, e agora, face à descoberta de estrelas maiores, aqui no quintal, afinal o nosso Sol não passa de uma anã vermelha. Rodeado de 9 massas planetárias, sendo que a nossa é a terceira a contar do Sol. Esta Terra é uma coisa que se chama vida. E a ciência já catalogou 3 milhões de espécies de vida diferentes. Crê-se que há mais, mas catalogadas 3 milhões. Entre esses 3 milhões de espécies de vida diferentes, está você e estou eu, conhecido como Homo sapiens. Sim? Que somos, eu sou um, você é outro indivíduo, no meio de 7 bilhões de outros mais da mesma espécie. Então você e eu somos 2 indivíduos, no meio de 7 bilhões da mesma espécie, que vivemos num planeta, ok, onde existem mais 3 milhões de espécies de vidas diferentes, que rodeamos um Sol, um pequeno Sol, uma anã vermelha, que é uma estrela no meio de 100 a 400 bilhões de outras estrelas mais, que compõe uma galáxia no meio de 200 bilhões de outras galáxias mais, que formam um dos possíveis universos e que, segundo a ciência, um dia vai desaparecer tudo. Então este é você e este sou eu. Quem é você para pensar que está sempre certo? Que aquilo que você acha é que é o certo? Quem é você para pensar que a sua religião é que é verdadeira? A única. Quem é você para pensar que até a sua forma de cultuar a Deus é a única que Deus aceita? Mas eu sou evangélico. E Deus está impressionado com a placa que está lá fora na porta? Quem é você para pensar que a cor da sua pele é ideal? Quem é você para pensar que o seu estilo de vida é o único, o perfeito, o mais adequado? Entendeu? Este é você, este sou eu. E agora a grandeza de tudo isto é que Deus, que criou tudo isto, ok? Se importa consigo e comigo. Ao ponto de dar tudo o que Ele tinha para nos resgatar e nos ter junto a Ele. Uau! Ele é Deus, sim ou não? Então, enquanto as pessoas ouvem a palavra de Deus e endurecem o coração, a semente não entra e o diabo vem e tira. Tira como? Com pensamentos do género que eu acabei de falar. Não acredito nada disto. Isto é tudo balelas, é tudo uma treta. Não é assim. Não, deixa-o falar, eu é que sei. Você pensa que é o diabo a roubar a semente do coração da pessoa. Porque o diabo sabe que se você receber a palavra de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua saúde nunca mais será a mesma. As suas finanças nunca mais serão as mesmas. Viste para a pessoa que está ao seu lado e ora, toma lá disto.
Então, em primeiro lugar, você prepara o seu coração para receber a semente, sim? Segundo, você precisa semear primeiro para colher depois, e a palavra é a semente. Precisa semear a palavra em seu coração para depois ver os resultados dela na sua vida, sim? Alô? Você precisa semear aquilo que você precisa colher. Se a palavra é semente, imagine, você está com sintomas de enfermidade, o que é que você vai semear em seu coração? Vou semear a palavra sobre andar em amor. Glória a Deus, isso é importante. Mas se você quer colher feijão, semear cenouras é importante. Mas neste momento você precisa de feijão. Então semeia o quê? Feijão. Sim? E eu até tenho uma revelação divina. É que se você semear cenouras, você vai colher cenouras. Certo? Paulo, tá. Você confira, vai conferir. Mas se você semear cebolas, o que você vai colher são cebolas. Concorda comigo? Então, por que é que gastamos tempo a semear coisas no nosso coração que são tóxicas, que não prestam, que nos levam a dizer e a fazer coisas que nós não queremos? Vou voltar eu ao mesmo. Chega a casa, a primeira coisa a fazer, liga a televisão. Estão a almoçar, tem uma televisão na cozinha, tem uma televisão na sala, até no quarto. Irmãos, eu não sei quanto assim, mas eu ia usar o quarto para fazer coisas mais interessantes, certo? Do que estar a ver televisão. No Japão, até na casa de banho tem televisão. E o que é que come? Telejornal todos os dias. Pastor, gosto de me informar. No dia em que o telejornal falar boas notícias, eu vou assistir, porque até agora é só desgraças. Morreram, não sei, um atentado, não sei quê, morreu mais não sei quem. E você está a comer aquilo. Você está a expor-se àquela influência. Entendeu? E a fé vem pelo ouvir. De repente, a sua confiança está depositada no facto de que a vida é difícil, as coisas más acontecem, não é só os outros, qualquer dia bate à sua porta. Alô? Cada vez há menos dinheiro, é só desemprego, é só desgraça, olha para isto, e agora os refugiados, qualquer dia me vem parar algum aqui ao meu prédio, e mais isto e mais aquilo. Depois acontece, e você admira-se, pastor, eu queria orar. Você andou a comer veneno estes anos todos e agora estava à espera que os outros morressem, é? A palavra é a semente. Semeie no seu coração o que você quer ter na sua vida. E não o contrário. Provérbios 4:23 diz isto. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é o órgão, não é o espírito. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do seu espírito, ouça bem, que sai saúde, prosperidade, paz, alegria, do seu espírito. Então não ponha veneno aí, senão o que vai sair envenenado. Estão comigo? Depois você semeia e precisa dar tempo à semente para crescer. Um bebê leva 9 meses. A ver? Um elefante leva 2 anos. Não admira que a mãe elefante ande sempre de... Entendeu? Uma alface são 15 dias. Há sementes que levam mais tempo do que outras. Aguarde, confie, ponha a palavra em seu coração e dê tempo para ela fazer efeito e trazer resultados à sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero terminar com este exemplo aqui. Posso terminar, não posso? Recentemente estamos a falar de 10, 12 anos, 15 anos como muito. Fizeram umas escavações em Israel, no palácio de Herodes o Grande, em Massada. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar de Israel? Quem é que já ouviu falar de Israel? Toda a gente sabe, fica ali ao pé da Amadora.
Então, arqueólogos fizeram uma escavação no palácio de Herodes, dizia eu, em Massada, e descobriram dentro de um pequeno pote de barro uma semente. Foi datada pelo carbono 14 e considerada a semente mais antiga do mundo, com cerca de 2000 anos. Em 2005, essa semente foi semeada na terra. E sabe o que aconteceu? Cresceu uma tamareira. Veja, aquela vida. Os anos não puderam alterar a genética da semente, nem matar a vida que estava dentro dela. Contudo, não aconteceu nada, enquanto ela permaneceu dentro do pote de barro. Mas quando ela foi lançada no ambiente correto, ela produziu e deu fruto. Esta palavra aqui não produz nada. Há pessoas que pensam o contrário. Como eu já referi há umas semanas. Não, a Bíblia é sempre bom. Há pessoas no norte que dizem assim, Bíblia tenho uma, filho, tenho. É sempre bom ter essas coisas em casa. Mas se lhe perguntarem, onde é que está? Eu não sei, eu acho que anda para aí. Outros dizem assim, não, a Bíblia está aberta, no Salmo 91, na minha mesinha de cabeceira. Depois admira-se, não é? Como eu disse, a outra semana admira-se, quando vai ler a Bíblia, diz, credo, está mal pontuado. Tantos pontos, tantas vírgulas, Não, não é que está mal pontuado, é que as moscas já fizeram o que tinham a fazer aí, entendeu? As pessoas acham que isso é que produz alguma coisa, para afastar o mal olhado. Esta palavra aqui escrita não produz nada. É como um balde de sementes, ou um vaso de sementes, fechado. Como essa semente dentro do pote de barro. 2000 anos. E tivesse mais 2000, nada ia produzir. Mas no momento em que ela foi lançada à terra, foi quando todo o potencial que estava dentro dela foi liberto para produzir fruto. A palavra de Deus é a semente. O ambiente certo para ela ser semeada não é na terra, no vaso, é no seu coração. O seu coração é terra. Ela é semeada pela minha boca e cai na sua terra pelos seus ouvidos. Quando o semeador semeia a sua semente, esta ação liberta a vida que está dentro da semente. E é essa vida que está dentro da semente que provoca os resultados. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz isto. Fomos novamente gerados, não de semente corruptível, que é semente humana, ok? O espermatozoide, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque a palavra de Deus é chamada de semente incorruptível, viva e que permanece para sempre? Porque a vida que está nesta semente, nesta palavra, é a vida do próprio Deus. Por isso, quando você recebe a palavra em seu coração, ela vai produzir resultados. Mas veja como a recebe. Qual é o estado do seu coração enquanto você ouve a palavra de Deus? Alô, alô. Diga comigo, a palavra de Deus, vamos ficar de pé, é a semente que entra no meu coração e está a mudar a minha vida. Diga obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu recebo a tua palavra, eu ando à luz da tua palavra, eu pratico a tua palavra é vida para mim e saúde para todo o meu corpo. Amém. Vamos praticar isto, o que é que você acha? Sabe que aquilo que nós não praticamos, esquecemos. Mas aquilo que praticamos, a tendência é assimilar. Então vamos semear o que nós queremos colher. Você quer colher coisas boas na vida? Então vamos semear coisas boas. Alô?
Você sabe uma coisa? A Érica falou um pouco sobre a murmuração. Assim, muito em traços gerais, murmurar é quando você fala de um problema a pessoas que não têm o poder de o resolver. Isso é murmurar. Agora, quando você fala o problema a quem pode resolvê-lo, isso não é murmurar, isso é resolver um problema, resolver um conflito ou resolver um mal-entendido. Certo? Então, se você tem alguma coisa contra alguém, vá falar com a pessoa. Não fale com A, B e C, eles não vão resolver o assunto. Fale com quem pode resolver. Sim? Então, semeie aquilo que você quer colher na sua vida. Quando você fala mal de alguém, você pensa que as palavras que você disse vão afetar a vida da pessoa? Não. Vão afetar a sua vida. Eu não colho no meu quintal o que os outros semeiam no quintal deles. Eu não colho na minha vida o que os outros dizem. Se fosse assim eu já não estava aqui. Em 2008 profetizaram que eu ia morrer naquele ano. E graças a Deus já estamos em 2015, eu estou aqui. E estou aqui até completar a minha carreira. E se Jesus não vier antes, eu passo a fasquia dos 90. E depois digo, Senhor, glorifiquei-te na terra, consumei a obra que me deste para fazer, estou pronto para ir para casa. E vou embora, fecho os olhos e vou embora. É assim. Pastor, vai morrer assim. Toda a gente sabe, ou a pessoa morre doente, ou de um acidente, ou de uma quê? Morra você. Eu não. Quem é que lhe disse assim que para Deus chamar os seus filhos precisa de um acidente ou de uma doença? Diga-me lá, Deus ia tornar ao diabo? É do inferno. Sim, é do inferno. Olha, diabo, eu queria chamar 100 filhos meus agora aqui para o céu. Tens aí assim algumas doenças de jeito que dê para isso? Olha, telefonou na hora certa. Nós temos aqui uma promoção que você leva 200 e só paga 100. Acha? Não, a Bíblia diz que Deus tira a respiração e a pessoa morre em paz. O médico disse que a minha mãe faleceu assim, quarta-feira às 4 da manhã, fechou os olhos e foi embora. Pronto. Então semeie o que você quer colher. Então vamos semear o que queremos colher, sim ou não? Sim. Amém. Então diga comigo, vamos primeiro focar a área da saúde, uma área importante. Diga comigo, obrigado Senhor, a tua palavra é semente, a tua palavra é vida e saúde, e eu creio em meu coração, eu falo com a minha boca, e eu semeio a palavra em mim. Pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado, conforme está escrito, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, pelas suas feridas, eu já fui sarado. Está feito. Pastor, o que é que eu digo quando a dor chegar? Quer saber? É um segredo. Diga assim, obrigado Jesus, pelas tuas feridas, eu já fui sarado, conforme está escrito. Pronto. Pastor, e se apareceram os sintomas de uma doença diferente? Diga comigo, obrigado Jesus, conforme está escrito, pelas tuas feridas, eu já fui sarado. Pastor, eu falei isso ontem, ainda não aconteceu nada. Está bem, também você semeou milho ontem e hoje o milho não vai apanhar as espigas do milho, ou vai? Tem que dar tempo à semente para crescer, sim? Dê tempo à palavra para fazer o seu efeito. Você não vê, mas está a funcionar. Então diga obrigado Jesus. Embora ainda não veja, eu sei que está a funcionar, a semente está a crescer, os resultados vão aparecer. Quanto a mim, eu declaro, estou sarado pelas feridas de Jesus. Mais nada. Área financeira, outra área importante da vida das pessoas, sim? Se não for importante para si, você pode orar por outro, tá? Diga comigo, obrigado Jesus. Conforme está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, entendeu? Você está a semear.
Ó pastor, e se eu vou à carteira e falta lá, tem ar a mais na carteira? O que é que eu faço? Muito simples, diga comigo, obrigado Senhor. Conforme está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Diga, é isso que eu falo, porque é isso que eu creio. Então é isso que eu tenho. Pastor, ainda não vejo. Dê tempo à semente que você semeou para crescer e produzir o seu fruto. E você vai notar, não desfaleça. É o que a Bíblia diz. Porque a seu tempo ceifaremos. Então não desfaleça. Continua a semear e você vai perceber a um determinado momento que a palavra começa a produzir resultados. Não é hora de parar. Continua a semear. Vá semeando e vai colhendo sempre. Sim? A área de proteção. Este mundo é um perigo, você sabia disso, não é? Até tomar banho, você pode cair e morrer. Ai, credo, pastor. Não é? Se não for Deus ampará-lo, você pode atravessar a rua e já era. Até a dormir. Há pessoas, até a fazer amor, há pessoas que morrem. Gripam o motor, não é? Não aguenta. Entendeu? Se não for Deus a amparar-nos e a cuidar de nós. Oh. Então diga comigo, graças Senhor. Conforme está escrito, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos teus anjos tu dás ordens a meu respeito. Obrigado, Senhor. Está a funcionar. Certo? Ai, mas eu tenho medo de sair à noite. Olha, você precisa ouvir aquela série, Vencendo Todos os Medos. Ou você perder esse medo. Você acha que à noite os anjos não estão ao serviço? O mesmo Deus que guarda você de dia não guarda você à noite? Alô? Diga comigo, graças te dou, Senhor. 1000 podem ir ao meu lado esquerdo, 10.000 ao meu lado direito. Eu não serei atingido, porque tu cuidas de mim. Amém. Diga, está escrito, o Senhor conhece os que são seus, e o maligno não lhes toca. Você precisa conhecer a palavra. Se eu lhe perguntar, como é que se chama o treinador do Sporting? Como é que se chama? Está a ver? Você sabe. Como é que se chama o treinador do Porto? Do Maior? Hein? Você também sabe. Este é o Lopiteco que é, homem. Esse é o do Benfica. Que... Entendeu? Agora, se eu lhe disser assim, o que é que diz 1 Pedro 1,23? 1 João 1,23? 1 Pedro 1,23 diz o quê? Não sabe. Ah, você sabe, você que não quer dizer, não é? No nosso site tem lá um ícone onde diz o pão de cada dia. Tem uma lista de versículos bíblicos para você meditar sobre diferentes assuntos. Cura divina, prosperidade, santificação, proteção, ser dirigido pelo Espírito Santo. Bem, e até tem o áudio. Eu estou a ler aqueles versículos bíblicos. Qual é a ideia? Você ouvir, encher o coração da palavra e falar você também a palavra. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão, Senhor, e diga graças, Senhor. A tua palavra está a operar na minha vida. Glória a Deus. Amém.